Muito bom dia, pessoal. Feliz Ano Novo. Tô dando esse Feliz Ano Novo porque hoje é o nosso primeiro programa do ano, né? Semana passada nós reprisamos o programa que foi com o pessoal do Frigorífico Goiás. E hoje estamos aqui, né, num ambiente diferente, como vocês podem ver, né? Estamos aqui na Lux, na imobiliária do nosso querido amigo Christian Souza, o verdadeiro especialista do mercado imobiliário de Itapema. Nativo, menino aqui da beira da praia. Cris, se apresentem para o pessoal. Bom dia pessoal. Felipe, queria te agradecer aí pelo convite, né, para poder estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência, do nosso conhecimento, né, e realmente sou natural aqui da cidade, tive o privilégio de poder acompanhar o crescimento da cidade e do mercado imobiliário em si, né. Pegou os primórdios aí, então, exatamente, né, e com isso sendo um grande diferencial hoje no mercado imobiliário tão competitivo como é Itapema, né. Com certeza, né? É por isso que eu digo assim, pessoal, quando eu falei o verdadeiro especialista, é porque nada melhor que um nativo, né? Ele conheceu que ele pegou todo o desenvolvimento da cidade, né? Então ele pegou desde dos primórdios, digamos assim, quando ainda tínhamos aqui estrada de chão, Cris? Exatamente, essa avenida que a gente vê hoje enorme, né? Com 3 vias e tal, antigamente era só, para quem realmente já viu algum vídeo ou conhece, né? Era só um meio fio no meio da estrada, paralelepípedo, né? Não existia nada disso onde a gente está aqui, era realmente um mangue, né? Minha praia não se existia, né? Isso a gente está falando há 30 anos atrás, quando eu nasci. Histórias que eu ouço muito dos meus avós, né? Que falam um pouco da cidade, que realmente o que existia era o canto da praia, né? A cidade começou do canto da praia e veio para cá. Sua família é de lá, né, Cris? Isso, meus avós já vieram de Blumenau. Conta um pouquinho da história deles aí, Cris. Isso, eles já vieram de Blumenau já em torno de 50 anos atrás. E como não existia nada na minha praia, nada, eles se alojaram ali no canto da praia. Certo. Né? Meus avós foram pescadores, que é o que existia aqui, era uma vila de pescador. Né? Então, com o tempo, o pessoal foi descobrindo a cidade aqui, né? Principalmente o pessoal de ao redor, né? Certo. E aí, depois desse tempo aí, vocês se instalaram aonde? Tu continuou no canto da praia, tua família, tua mãe? Não, quando eu vim a nascer, que foi em 93, o canto da praia, a gente está falando de 50 anos atrás, 1970, sim. 1980, né? Então, quando eu nasci, eu já fui me instalar no centro de Itapema. Aí já no centro lá? Isso, eu me criei basicamente no centro de Itapema. Realmente só nasci em Tijucas, né? Porque não tínhamos maternidade aqui, né? Tá certo. Então, realmente me instalei e me criei no centro de Itapema. Perfeito. Cris, vamos contar um pouquinho então agora aí da tua história, né? Como que tu ingressou no mercado imobiliário? Qual que foi Claro, o mercado foi se desenvolvendo, as coisas foram acontecendo e tal, mas sim. Quando que tu teve esse insight, eu acho que o mercado imobiliário é pra mim, tenho essa vontade, foi por ver o desenvolvimento da cidade, foi por uma questão, conta aí pra nós. Então, para começar, para vocês entenderem um pouco, né? Até o Felipe, às vezes, eu acho que eu acredito que não conheça ainda essa história, por mais que a gente já tenha uma amizade de longo tempo. Pois é, essa eu não conheço, por isso que eu falei, deixa pra contar na câmera, porque essa é a novidade. Nós somos amigos há um bom tempo, mas eu não sei dessa história. Né? Então, eu vim de uma família humilde, né? Minha mãe é professora, meu pai, infelizmente, é dependente químico, e aos 10 anos de idade já eles acabaram se separando, né? Então, quem me criou realmente foi a minha mãe, né? Junto com meus avós, E aí a gente foi daquele jeito, da forma que a mãe pôde fazer o melhor para nós. E eu sempre tive, desde pequeno, tenho essa visão que eu queria ter algo diferente, queria buscar algo melhor. Eu vi o que a minha mãe passava de necessidade e falava, cara, eu não quero isso para os meus filhos. Bacana. Entende? E fui buscando formas de conseguir me desenvolver. Até que eu comecei na escola, enfim, com 14, 15 anos e tive a vontade de... Sempre gostei muito do esporte e sempre focado e treinando e tal, a gente desde o início já pensando em algo melhor. E eu era atleta de tênis de mesa na época. Essa história eu sei. Estudava em colégio municipal e em alguns campeonatos eu via o pessoal de colégio particular e tal, aquele negócio assim, a gente via estrutura diferente, tudo que eles vivenciavam, tudo. Eu falei, cara, eu quero estar lá, né? E eu sabia que financeiramente a gente não tinha condição. Então fui cada vez me especializando mais no esporte, porque eu sabia que tinha uma possibilidade de ganhar uma bolsa
né, de estudo para estar lá junto com eles. Tu viu que era o meio, o esporte era o teu meio de ingressar naquele mundo. Exatamente, era uma forma que eu sabia que infelizmente minha família não poderia me dar, entende? E sem querer tu já estava fazendo network. Exatamente, Felipe. Então eu já tinha essa visão e via, os pais dos jogadores de colégio particular chegando de carrão e tudo, algo diferencial que a gente tinha uma certa inveja boa, entende? Toda criança quer, né? Toda criança exatamente, quer ter uma estrutura, né? Que eu não tive com meu pai, que era minha mãe que me criava, então eu sempre tive essa visão e batalhei para mim conseguir ali aos 15 anos, de quando eu estava ingressando no ensino médio, que eu queria fazer em colégio particular, não só por estar lá no meio deles, porque eu sabia que a educação de um colégio particular é diferente, né? Infelizmente no Brasil a gente não tem uma educação que deveria ser, né? Que a gente poderia ter e conseguir aí passar, né? Entrei, muita gente me chamava de louco, até a família não apoiava. Através do esporte? Através do esporte e tal, fiz ele me enxergar, o professor e tal, e consegui ganhar essa bolsa na época para estar estudando no ensino médio no colégio particular. Né? Então, tu já buscou o teu espaço, na verdade, desde pequeno, então, tu já estava ali... Por etapas, né? Fomos por etapas e eu ingressando no colégio particular foi tudo mais difícil, porque realmente não era só a bolsa, a gente tinha material, etc. Então foi ali onde eu comecei a trabalhar também. Comecei a trabalhar já final de semana, né? Para poder ganhar um dinheirinho, trabalhava de barman, garçom, com 15 anos isso daí, para poder ajudar a pagar o custo da van, né, como eu morava em Itapema e era em meia praia o colégio, eu fiquei até uns 6 meses de bicicleta, 15 km por dia. 15 km por dia? E debaixo de chuva, enfim, né, quando a gente conseguia carona. E deu certo, graças a Deus eu trabalhava no final de semana, né, estudava durante a semana e consegui realmente estar nesse meio, que a gente vê o diferencial de tudo, de tudo um pouco, né, pra gente não entrar nesse meio. E acredito que ali, por esse meio que a gente estava, que eu estava, né, que é um diferencial que a gente fala até hoje, né? A gente é um meio que a gente vive. A gente se aquela frasinha clichê, né? Nós somos o meio que nós vivemos, né? Mas ela é clichê, mas ela é a maior realidade. Porque... Isso já vinha, né? Isso já vinha, por isso que eu digo, tu já estava fazendo network sem querer. Sem querer. Sem querer, tu já estava, tu era uma criança, tu queria, mas tu sabia, tu tinha uma visão, que tu queria buscar o teu espaço, tu queria uma vida melhor, né? Tipo, não vim de uma família rica, mas uma família rica pode vir de mim. Exatamente. Então... Esse era o ponto. E hoje eu consigo visualizar isso melhor, mas na época eu acredito que não tinha esse pensamento, né? Mas, então, por isso que eu disse, tu estava fazendo network sem querer, cara, tu entendeu? Eu vejo meio que, né, que tipo, que os teus amigos e tal, né? O pessoal, vocês são amigos há muito tempo, né? Sim. Tipo, tu vê aí o pessoal que tu anda aqui, então provavelmente o pessoal que veio da escola, entendeu? A maioria foi isso. Hoje muda muito isso daí, onde você estudou, com quem você viveu, isso também te direciona muito para quem você vai ser lá na frente, né? E eu tive essa oportunidade, busquei por isso, de estar nesse meio e conviver com vários empresários, vários donos de empresa, enfim, de tudo um pouco, né? Certo. Eu falei, cara, eu quero buscar isso daí, né? Eu quero buscar isso daí, estudei ensino médio, até que eu ingressei para a faculdade, né? Ali porque a gente já tinha um meio que num colégio particular eles buscam mais isso, diferente, infelizmente, de um colégio municipal. Então eu consegui ingressar na faculdade, fiz por 2 anos e meio engenharia civil em Joinville, né? Isso eu também não sabia. Fiz 2 anos e meio, com 17 anos passei na UDESC, fiz semi-intensivo e tal, já ainda trabalhando de garçom, principalmente no verão e final de semana, até que eu ingressei e fui para Joinville. Ralando. Em Joinville, e difícil, né? Na época meus pais, como eu te falei, já se separaram há muito tempo, meus avós que me ajudavam um pouco também estava difícil para eles, e mesmo assim eu consegui ir para lá, e lá eu consegui me virar. Certo. Com aluguel, eu não pagava a faculdade, mas era aluguel, era comida, né? Tinha que sair para vir para Itapema, final de semana vinha ver a família quando dava e tal. E continuei 2 anos ali, para vocês entenderem, fazendo engenharia civil e vindo final de semana para trabalhar num restaurante ali no Hotel Plaza ali, na época, né? Antigo Hotel Plaza, né? Hoje já não existe mais, né? E realmente ali eu fazia meu dinheiro para poder comer durante a semana. E já vinha aproveitar ver a família, os avós, a mãe, enfim. E no meio, né, nesse meio tempo aí, depois de uns 2 anos já que eu estava, num verão que eu estava fazendo aqui, teve um corretor que era muito cliente nosso. Certo. Já estava direto lá e eu já vinha atendendo ele uns 2 anos, já sempre que eu estava lá nos eventos, alguma coisa, ele estava e a gente criou uma amizade assim, certo, né? Sempre queria que eu atendesse ele, gostava do meu atendimento, até que ele chegou um certo dia e falou, Cris, pô, como é que tá lá e tal? Eu falei, não, então tu sabe, tô fazendo faculdade lá
em Joinville e tal, mas pô, não quer entrar no mercado imobiliário? Tem um perfil, é legal e tal, não sei o quê. Isso eu acredito que seja lá em 2011 para 2012, tá? E essa tua, ali nesse trabalho também, com certeza, né, mesmo como era garçom, tu estava falando, né, com certeza tu atendeu muitas pessoas e que também fez network. Exatamente, porque ali a gente conhecia muitas pessoas. Network e venda, né? Então tu tá assim, ó, sempre linkado com pessoas, né? Então como eu fiz assim, né, a questão do ensino médio, eu já tendo essa visão ali de 15, 16 anos para frente, eu já tinha uma visão do que eu queria mais, né? Quando eu ingressei na faculdade foi com esse intuito de ser um empresário ou ser alguém na vida, como toda criança às vezes busca, né? A grande maioria. E ele me convidou, eu falei, pô, mas 2 anos já na faculdade e tal, não sei o quê. Mas aquilo ficou matutando na cabeça ali, Te plantou, né? a sementinha do bem. Exatamente, mas era algo muito novo, não conhecia nada sobre o mercado imobiliário, né? E como é que estava o mercado assim nessa época aqui? Então a gente tá falando de que ano? Isso 2011, 2012. 2011. Como que estava? Eu ainda não estava aqui. Como que estava o mercado imobiliário aqui nessa época? Não tinha quase nada, né? A gente falava de meia dúzia de imobiliárias, são poucas aí, né? Que alguma maioria... Hoje a gente tá falando de quantas imobiliárias aqui? Hoje estamos falando mais de 300, 400 imobiliárias, né? E consultora também era 4, 5, a gente contava no dedo, né? Era então, casas, né? De prédio... Pouquíssimos, né? Tinha o Delagnel, o Seu Excelente, o Seu Juca, eram poucas consultoras que realmente começaram na época mesmo a construção civil aqui, prédios pequenos. Então não era nada mais que, tipo, tu vê a visão de hoje, alguém te convidar, tu vê o boom, né? Te chama muito mais atenção. E na época, como eu já estava fazendo uma faculdade, tinha aquela crença, pô, tem que fazer faculdade e tal, senão tu não vai ser ninguém na vida, família, todo mundo tinha aquela pressão, né? E tu já tinha ficado 2 anos e meio, e pouco. Tu pensou isso, garanto, tipo, pô, 2 anos e meio já tô lá. E não foi nada fácil para passar esses 2 anos e pouco, né? Dificuldade em tudo, era tudo mais difícil, faculdade estadual também, tinha que estudar muito mais, era integral lá, enfim, tinha que trabalhar à noite. E só que ficou aquilo ali, eu tinha uma vontade de voltar, assim, sabe? Até porque minha mãe estava se sentindo muito sozinha e tal, aí acabou influenciando em outras coisas. E isso foi em dezembro, em março, assim, ele estava lá de novo e eu fui lá conversar com ele. Falou, tenho vontade e tal, mas não dá pra gente fazer um teste e ver como é que é isso daí, porque eu não faço nem ideia como é que é, né? Não tinha contato nenhum com o mercado, nunca tinha vendido no mercado imobiliário? Não, nada. Até então tu não tinha trabalhado com venda ainda? Tinha amigos não, que mas até corretores. então tu nunca tinha trabalhado com venda até então? Nada. Então foi o teu primeiro contato com venda já foi direto no na mercado corretagem. Então tu é o legítimo corretor raiz. Isso aí, eu nunca vendi nada na época. E aí ficou com aquilo na cabeça, eu voltei para a faculdade, né, março, abril ali, e aí dificuldade e tal, cada vez mais difícil lá, aluguel atrasado e apertando as coisas, e em casa não pagava aluguel, nada, né, com a mãe. E até que eu cheguei para a mãe e falei, mãe, tive uma oportunidade lá e eu vou abandonar a faculdade e tal. E todo mundo chamou de louco, né? Eu falei, Deus o livre, todo mundo queria estar numa faculdade dessa, tu vai abandonar, não sei o quê. Mas ninguém passava pela dificuldade que a gente estava passando, né? Exato. E eu deslumbrava, eu comecei a pesquisar, pô, engenheiro é salariado, querendo ou não. Por mais, a não ser que tu viria empresário, né? Dono de consultora, alguma coisa assim. E eu vi que a corretagem, muita gente falava, conversando com um com o outro, que tu não tinha... Não tinha salário. Não tinha salário, tu não tinha um valor fixo, né? Por um lado é ruim, tu não tem um salário, né? Na época, principalmente, todo mundo era o mais correto, era ter um salário, viver daquilo. É o que todo mundo fazia, né? Quer dizer, eu costumo dizer assim, o vendedor ele é um meio louco, né? O vendedor ele é louco. Por quê? Porque quando você decide fazer o seu salário, todo mundo chama de louco, né? Porque o natural é você fazer o primeiro grau, fazer o ensino médio, fazer essa faculdade, ingressar no mercado de trabalho, muitas vezes como funcionário, ou abrir a sua empresa e tal. É o legítimo brasileiro, né? O tradicional, né? O tradicionalismo. É como a gente é programado para viver, na verdade. Né? E aí, então, quando a gente resolve fazer alguma coisa diferente, todo mundo chama de louco, né? Tipo, porque é louco, como é que tu vai largar 2 anos e meio de faculdade? Mas como você mesmo disse, ninguém sabia o que tu estava passando, entende? Ninguém estava sabendo a tua dificuldade. E nesse meio tempo aí, então, quando você decidiu voltar, chegou em Itapema, quanto tempo tu demorou, assim, pra, tipo assim, entrar no mercado imobiliário de fato, assim, tipo assim, agora eu sou corretor? Sim. Então, daí eu voltei, né, acabei enfrentando família, todo mundo aí que não queria jamais que eu fizesse isso, ainda mais para ir para algo, já estava difícil financeiro, e aí eu vou para um lugar que não tem salário, né, e aí não dava certo, até que eu consegui que esse dono imobiliário que me convidou para trabalhar, ele me pagasse um salário fixo até eu
eu conseguisse vender, porque ele via potencial em mim. Foi um anjo, né? Ele falou, não, eu o que é muito difícil, eu né? falei, cara, não tem dinheiro nem pra me deslocar, ônibus e tal, na época não tinha moto, carro, nada, né? Certo. E aí até que ele falou, não, eu vou te pagar uma ajuda de custo, né? A gente falava na época, até você deslanchar, que eu não tenho dúvida que vai acontecer, vai acontecer. E onde eu já em seguida, então bora, vamos começar. E ali para março em diante ali eu já iniciei na imobiliária, que na época era totalmente diferente, né, Felipe? A gente entrava não como vender realmente imóvel, a gente não entrava direto vendendo imóvel. Era mais suave. A gente entra como mercado, era totalmente mais calmo, né? Realmente tinha uma escola. Tu entrava como agenciador, né? Isso chegou agenciador, a gente agenciava os imóveis de atrás, e nesse meio tempo tu conhecia muita gente, né? Conhecia principalmente o mercado em si, os imóveis, né? Que hoje a gente... Pro corretor de imóveis, o agenciamento ele é muito importante porque tu acaba fazendo, teus primeiros clientes são através de agenciamento. Né? Porque a partir do momento que você fez o primeiro contato com o teu cliente, tu já tem o teu primeiro cliente, né? Sim. E aí quando você vendeu o imóvel dele, ele já é teu cliente. Já tá com aquela grana na carteira, tu vai fazer a próxima venda. E muitas vezes a gente vê assim, ó, o pessoal tenta pular essa fase, né? A do agenciamento. E eu digo, não é assim, né? Não tem mais isso, né? Não, hoje em dia tá tudo digitalizado. Tudo digitalizado e tudo mais acelerado, né? Ninguém respeita os processos, né? Exatamente. É o que eu passo para os meus corretores também, que realmente tem que ter esse processo, né? Tem que ter esse conhecimento para poder realmente tu dar um atendimento de excelência para o cliente. Porque muitos corretores hoje querem vender sem conhecimento, às vezes conhecendo menos que o cliente, né? Muitas vezes. Muitas vezes. E aí foi quando eu ingressei, então, no mercado imobiliário de agenciamento. Chegou o verão, eu já fui trabalhar com locação de temporada, aí eu consegui pegar mais ainda essa vivência de negociação com o cliente, né? Locação de temporada deve ter alguma historinha em locação de temporada, sofreu? Algum sofrimento, né? Teve algumas coisas que aconteceu assim, porque foram 6 anos que eu trabalhei com isso, né? Tem alguma coisa alguma coisa engraçada aí na parte de locação de temporada que aconteceu? Na parte da locação, cara, Porque tem bastante história, a gente só entrar na internet e... É muita história que a gente tem mesmo. Eu passei por muita situação que hoje está muito mais fácil com Airbnb e outras coisas, né? Na época a gente ia fazer vistoria de entrada, vistoria de saída. Então, era assim, ó, eu via que realmente eu queria o mercado imobiliário, porque era um exemplo que acontecia, né? Clientes chegavam de madrugada, 5, 6 da manhã e tal, tinha que fazer vistoria, entregar chave, coisa lá e tal. E aí te ligava de madrugada, ela, pô, a TV não tá funcionando, não sei o que, tem que ir lá resolver. Aí o chuveiro não tá esquentando. Não, daí tu chegava lá e tal, tentava, ligava em nada e tal. Fui olhar atrás do armário, a TV fora da tomada. Ou a pilha, ou com a pilha, ou sem a pilha. Aí eu tinha deixado prontinho, né? A criança vai lá e tira, então, porra, era um estresse do cão, né? Eu sei que realmente na época quem se manteve na corretagem passou por muito perrengue, assim, que essa é só uma das histórias que... É importante a gente falar isso, porque muitas vezes o pessoal acha que o corretor ganha demais, né? Sim. Mas eles não sabem o que a gente passa, né? Tipo, fez a venda, pô, ganhou um montão para fazer a venda, mas não sabem quanto a gente tem que mostrar para fazer aquela venda. Qual que é o processo? Então tu tá contando desde o primórdio do processo, né? Exatamente. Tudo que tu teve que passar, desde a parte do agenciamento, da parte dos sofrimentos com a locação e tal. E aquilo ali eu agradeço por ter passado, porque ele foi uma baita de uma escola, né? É algo que não vivenciam hoje, então é necessário isso daí. Então tu já sai muito na frente dos outros porque tu sabe o que fazer, onde se lidar ali, como sair de uma situação aqui ou outra, né? Então eu me mantive trabalhando na locação por uns 6 anos. Fez bastante tempo locação. Mas a locação sim, mas logo em seguida, 6 meses depois, eu já ingressei na venda também. Aí o proprietário... Vamos lá, então vamos fazer o processo então. Vamos lá. Você começou então no agenciamento, correto? Exato. Partiu para a parte de locação temporada, certo? E ao mesmo tempo agenciando também, né? E ao mesmo tempo agenciando. Fazendo tudo um pouco. E aí, e só aí que te liberaram para vender. Isso. Quanto tempo? Uns 2 anos depois. Então tu teve 2 anos de escola até começar a entrar na parte da venda. E assim, não era entrar 100%, era botar num cliente e tal, na mão, porque não tinha tanto na época, também não é que era procura louca no mercado, né? Certo. Tava realmente começando, né? Então... E aí, quando tu sentiu, bom, agora vou vender agora. Não, quando eu fiz a primeira venda, né? Tu ingressou que ano era isso? Isso foi em 2012. 2012? Início de 2012, tá? Início de 2012. Passou por um processo de 2 anos. Primeira venda, quanto tempo depois que ingressou? Primeira venda
foi ali logo em seguida, deu uns 60 dias, né? Não me recordo bem exato, né? Fazem basicamente 12 anos. Não, mas é que a primeira a gente nunca esquece, né? Eu lembro. Mas, exatamente, foi quando um apartamentinho de 200 e poucos mil, lá no bairro Casa Branca, e de uma cliente de porta, assim, né? Daí o proprietário, é tua, te vira, vai, né? Empurrou a gente, porque é assim que a gente vai se desenvolvendo também, né? Primeira comissão, pegou na mão, cara, um guri humilde, trabalhava de garçom e tal, primeira comissão pegou, como é que foi a sensação? Meu Deus, né? Daí realmente a gente tava vendo que tava no processo, né? Tava certo, porque até então não tava vendo muito dinheiro, por mais que a alocação, né? Na época alugava muito bem, eu cheguei a fazer às vezes 15 mil numa temporada, né? 15, 20 mil. Naquele E tempo foi ali uma onde grana eu não te contei que logo na primeira temporada eu consegui meu primeiro carrinho, entendeu? Né? Comprei um Peugeot 206, né? Antiguinho, porque realmente o corretor tem que ter hoje, é uma ferramenta de trabalho, né? E na época eu ficava dependendo de terceiros e tal, então primeira temporada, já que eu juntei um dinheirinho ali, foi para poder comprar o meu ferramenta de carro. trabalho. E aí, quando eu fiz essa venda, não foi um valor muito alto, até porque na época o valor dos imóveis é totalmente diferente do que é agora, né? Quanto que era, tu recorda? 220 mil o apartamento na época. 220 mil o então apartamento. deu 6 mil reais de comissão, entende? Então é pouca coisa. Ainda existia, né? E... Às vezes os clientes, o pessoal ainda te procurando esse tipo de apartamento? 300 mil quadra-mar, ainda vem os dois ainda. Não acha mais nada o litoral, né, cara? Cara, e parece piada, mas não é. O pessoal liga, não, mas 500 mil eu queria na beira do mar, aí, na rua Quadra-Mar, pode ser, né? Pode ser. Deixa. Nosso mercado evoluiu muito, né, Cris? Evoluiu bastante. E tu ali... acompanhou tudo, né? Tu Exatamente. como a gente tava falando ali, por ser nativo, por ter pego todo esse processo, tem toda essa bagagem, toda essa experiência. Então, nada melhor. Quando eu disse que ele é especialista, é porque ele realmente é, né? A gente vê muito... Não estou desmerecendo ninguém, nenhum colega, mas o pessoal aí começou a trabalhar ontem e já é especialista no mercado imobiliário. Sabe menos dos que os clientes, muitas vezes. Não conhece nem a cidade, né, cara? E eu falo isso e digo porque eu sou corretor há 16 anos, né? Quem me trouxe aqui para Itapema foi o Cris, né? Eu estava trabalhando em Balneário e ele me fez o convite. Né? Na época trabalhava em uma outra imobiliária, né? Cris era gerente de uma outra imobiliária e acabei trabalhando com ele ali, né? Tive o privilégio, né? Então foi ele que me integrou, que me apresentou, né, boa parte das construtoras que eu conheço, a cidade em si, né, porque eu também era turista, vim aqui passar a veraneia, então quando eu falo que ele é especialista, ele realmente é especialista. Então, falando assim, agora a gente já falou um pouquinho da tua história, falou um pouquinho da cidade, e aí entramos na parte da venda do apartamento, né, tínhamos ainda apartamento de 200 mil e tal, todo esse processo, como está a cidade hoje, estávamos lá em 2012 e hoje estamos em 2024. Então, tu pegou todo o processo, alteração de plano diretor. Sim, realmente é a crescente da cidade mesmo, né? Que eu acredito que foi os últimos 10 anos, né, Felipe? Os últimos 10 anos aí que deu esse boom imobiliário na cidade, principalmente. Balneário já era, né? Balneário estava numa crescente, mas já era uma cidade consolidada, onde veio Itapema logo em seguida, né? Sempre Isso, muita gente com visão aqui, e aí começou a abrir construtoras, o pessoal... veio vindo o potencial que tinha na cidade, né? Com certeza. Então, realmente, o boom imobiliário, acredito que 2014 em diante, ali 2013, foi que começou a vir muita consultora para cá e a gente cada vez inserir mais no mercado, né? Pegar tudo, acompanhar essa crescente de obra a obra, né? Eu lembro uma consultora da Alo, acho que está mais ou menos esse tempo de mercado também, né? Hoje é uma das maiores de Itapema, e eu acompanhei logo no início da corretagem, o primeiro prédio deles na 220, ele que era próximo da imobiliária que eu trabalho, o Talento. Então, o Talento foi o primeiro? Foi o primeiro da construtora da Alo, então, a gente pegou, a gente olha um prédio bem pequeno, né? E hoje onde é que eles estão, então eu consegui acompanhar todo esse crescimento das maiores consultoras de Itapema. Aí é legal, cara, tu vê assim, tu vê o Talento, né? Eu nem imaginava. Vou dar um exemplo aqui, o Santana. Não sei o nome desse prédio aqui, que é aqui na frente, que é um prédiozinho simples, né? Pequenininho. Aí tu olha hoje, Santana, 3 frente mar ali e tal. É que era o plano diretor da época, né? Daí isso é legal, porque daí tu vê o contraste da própria construtora, tu entendeu? Tu vê o prédiozinho, o contraste da própria cidade e da construtora. Né? Eu tive o prazer de entrevistar ali o Santana e digo assim, cara, o início, né? Tu começou vendendo apartamentos de 220 mil, né? E hoje, né, a gente sabe que tu trabalha com valores estratosféricos, mas pegando toda essa evolução aí, Cris, tudo,
qual que foi assim o ano assim que tu... Vamos falar um pouco assim agora de mercado, a gente contou toda a história mercado. Qual que foi o ano assim que tu mais ganhou grana na corretagem? Eu sei que tu é um cara que tá sempre em evolução e tal, constante, mas assim, quando tu sentiu assim de cara, é isso? Qual que foi o ano assim que tu mais efetuou venda? Não vou falar de VGV, porque no VGV sempre vai, né? Sim, então, Felipe, todo ano, cara, eu fiz uma retrospectiva, né? Principalmente ano passado aí, quando eu abri a Lux, né? E eu fiz realmente da minha história, os últimos 10 anos, principalmente, que 2 anos foi em aprendizado, né? Eu estava, como eu falei, no agenciamento, e realmente 10 anos que eu estou focado na venda, né? Todo ano eu tenho batido minhas metas. Todo ano eu botei tanto e a gente foi ingressando cada ano mais e mais. Não teve um ano que foi bom e o outro foi ruim depois, pelo contrário. Não, então... eu sei que tu é um cara que está sempre em evolução, sempre crescendo, né? Isso é evidente, né? Mas eu digo assim, qual foi assim, tipo, de quantidade de apartamentos? Quantidade? Não, foi ano passado. Foi ano passado? Foi unidade. Foi unidade. Em unidades. A tua meta tu bota por VGV ou tu bota por unidade? Tipo, eu boto VGV. VGV? VGV porque o mercado ele dá uma oscilada. Hoje eu estou focado mais em médio padrão, né? Eu vendo quantidade, médio padrão e qualidade de vida, o bem-estar, que é o imóvel pronto. E por que o médio padrão, Cris? Tem a escolha é uma escolha pessoal? Porque tu fez uma análise do mercado? A escolha do médio padrão eu já venho fazendo uma curadoria, né? Realmente uma busca de mercado há alguns anos, né? Certo. Que a procura maior que tem pela nossa cidade. Né? Médio padrão, vamos falar de valores agora, para o pessoal que está em casa entender o que é o médio padrão aqui. Médio padrão é só de valores, tá, gente? Porque a construção é de alto padrão. O que difere é, às vezes, a localização não tão próximo do mar e o apartamento um pouco mais enxuto. A gente fala de apartamentos de 600 a 800 mil no mercado de hoje. Certo. Que há 2, 3 anos atrás era 300, 400 mil, né? Que depois a gente vai tocar nesse assunto aí. Certo. Né? Então foi onde eu quis escolher já há alguns anos, me especializando realmente em investimento imobiliário. Então foi o foco, tu nichou naquele perfil de imóvel, né? Claro, tu tem todos os perfis, né? Mas focou mais naquele nicho, né? E o porquê disso? Foi porque tu percebeu que a procura era maior? A gente tem conhecimento em todo o mercado, né? Pelos 10 anos que a gente estava, eu sempre vendi de tudo um pouco. O cliente queria 3 suítes, queria 4 suítes, 2 suítes. A gente foi vendendo, né? Mas com essa crescente que vocês estão vendo, é muita obra aqui, tem de tudo um pouco. É legal do corretor, eu passo para o corretor, ele realmente ter foco em algo. Tu tem que ter foco em algo, porque tudo que tu tem foco, tu tem um resultado muito maior. Então foi onde eu escolhi, alguns anos para trás, me especializar em investimento, onde eu deixo as pessoas mais ricas, eu realmente rentabilizo através do mercado imobiliário, ou aumento do patrimônio, né? Que tem muita gente que não gosta de revender e quer realmente ter unidades para tanto de patrimônio quanto para rentabilizar com aluguel, enfim, né? Então foi onde eu escolhi realmente através de um estudo no mercado e vendo que ali tem muito mais gente potencial para compra isso daí, que é aquele cara que realmente está na busca, na mesma jornada que eu, que a gente está buscando cada vez mais crescer na vida, e é o cara que eu gosto de atender para fazer parte dessa jornada. Com certeza. Média idade, 30, 40 anos, a gente atende tudo quanto é idade, mas nesse perfil geralmente é esse 30, 40 anos que está na batalha, está ganhando seu dinheirinho e quer investir em alguma coisa para ter mais que uma renda. Quer evoluir, né? Quer crescer o patrimônio, né? Porque quando eu falo assim, dentro desse nicho, Cris, essa pesquisa foi uma pesquisa pessoal ou tu contratou uma empresa? Ou foi baseado na tua própria experiência? Tu percebeu, eu sei que tu é um cara muito inteligente, tu percebeu o mercado ou não, vou contratar uma empresa para fazer uma pesquisa? Como é que tu fez? Não, eu fui sentindo o mercado, não contratei ninguém, mas depois, como eu falei, fiz uma curadoria. Eu parei algum tempo e analisei números do que realmente estava vendendo, o que estava dando mais rentabilidade, que é o que eu gosto de mostrar para os meus clientes, o que ele vai ter um ganho maior. Certo. E cheguei nesse médio padrão, que é algo onde você paga, vai botando pouco dinheiro, né? Uma pequena entrada, parcelas baixas e a tua rentabilidade é alta, porque a gente fala que, depois eu acho que vai entrar nesse assunto de valorização, que é que a gente ganha mais dinheiro sobre o valor do bem, né? E não sobre o valor que você paga. Então a gente tem uma quantidade de venda muito maior e tem dado muito certo. Os clientes têm ganhado muito dinheiro com isso, têm rentabilizado muito e eu também tenho feito muitas vendas através disso. Eu acho que a gente já pode até entrar nesse assunto aí, né? Já que a gente já tocou, até para o pessoal de casa entender mais ou menos como que é esse processo. Quando a gente fala assim, Cris, focou nesse nicho, então vamos usar esse nicho.
Vamos usar como exemplo o perfil um imóvel de R$1 milhão. Vamos fazer uma simulação de uma venda para o cliente que está em casa, assim, para eles entenderem como que é o processo. Né? Porque assim, muitas vezes a gente não está vendendo o imóvel em si no final, né? Valor final. Sim. Como nós falamos antes ali em off, a gente está vendendo papel e trocando... o cliente investiu pouco dinheiro, X%, e teve uma rentabilização de X%. Vamos usar um negócio que você tenha feito como exemplo para o pessoal entender e que tenha dado uma boa rentabilidade. Sim, tipo, você vendeu o apartamento ali do exemplo do Senente. Vendeu por R$1 milhão há X anos atrás e com tanto por cento de entrada, ele pagou tantas parcelas e eu revendi por tanto. Entendeu? Então, Felipe, como eu estava falando, realmente é diferenciado o nosso mercado, né? Mas a gente tem que saber e estudar, realmente ter conhecimento para onde você vai colocar o seu cliente, né? Certeza. Porque eu sempre falo na época do investimento, a gente falando em relação a ganho, valorização, tem que saber algumas estruturas para te estar podendo fazer o melhor negócio para o teu cliente. Né? Fazer ele ter maior rentabilidade e pegar a maior janela de valorização. Né? Então o segredo de todo investimento inicial é tu comprar bem. Né? É tu comprar bem. Hoje tem muitos, você deve estar vendo, muita coisa que tem hoje na venda na praia, mas tem muitos imóveis parecidos. Sim. Só que com os valores bem diferentes. Com certeza. Cada consultora atua com uma margem de lucro, uma forma de trabalho, né? Então sempre buscar... E tu com a experiência que tem já... Exatamente, sabe? a gente faz esse filtro, né? Tu analisa primeiro o perfil do cliente e aí linka com X construtora. Isso? Exatamente. Hoje eu conheço basicamente todas as consultoras que entram no mercado e principalmente as idôneas e sérias que eu vendo 100% sem medo para os meus clientes, jamais botando algum risco para eles, né? Porque infelizmente tem muita consultora boa, mas acaba vindo outras que não tanto, né? É importante a gente frisar isso, a gente tem que trabalhar com as boas. E tem tanta coisa, tanta gente boa, por que a gente vai trabalhar com os outros? Exatamente, né? Mas assim, quem é corretor mais novo, que não tem essa experiência, ele não sabe, muitas vezes não busca e acaba botando o cliente numa fria, né? Vendem só para botar a comissãozinha no bolso e não estão nem aí. Não estão nem aí se o cliente realmente vai ter uma rentabilidade. É o que nós conversamos antes ali, tipo, às vezes o cliente ele vem, tu é honesto pra caramba, tu fala a realidade, dessa forma aí tu não vai conseguir ter o lucro que tu imagina. Aí você pega um outro corretor que vai te contar uma historinha, não, você vai ter, e aí ele vai lá e compra com o outro. Só que dele faz só uma venda. Exatamente, ele vai vender uma vez só, que não é como a gente trabalha, né, Felipe? Então eu sempre busquei hoje, né, com esse tempo de mercado aí, minhas vendas, a maioria, como tinha comentado contigo, é através de indicação, né? A gente está sempre buscando cliente novo, claro, mas a maioria das minhas vendas é com cliente próprio que me indica ou eles realmente compram. E o mesmo cliente está sempre dentro da carteira, né? Exatamente, então se a gente está tendo isso daí é porque a gente está fazendo um bom negócio para ele. Então por isso, voltando aqui ali, tem que comprar bem de uma consultora boa, né? Consultora boa, comprar com preço abaixo do mercado. Realizar lucro. Quer virar amigo do teu cliente? Bota dinheiro na carteira dele. Bota dinheiro no bolso. E eu sempre falo, comprar bem. Porque eu falo para o investidor que vai comprar comigo, que assim, que o imóvel, quem investe na planta, é o meio, não é o fim. O fim é o dinheirinho dele no bolso, o lucro que ele quer. Então eu fico claro, às vezes, tem que entender, o cliente tem que, o corretor, né, tem que botar essa confiança para o cliente, né, que é o que a gente vem fazendo com muito tempo e graças a Deus tem dado certo, de realmente ter essas estruturas, que é comprar bem, aí de pegar num bairro emergente, né, pegando num bairro emergente a possibilidade de valorização é muito maior, se é uma cidade já consolidada, a valorização não é tanto, né? Então pega num bairro emergente e tu vai ter um ganho muito maior, que já aconteceu em Itapema e hoje a gente está pegando a janela do Perequê. Do Balneário Perequê. Balneário Perequê, nossa, que é uma prática real agora que está acontecendo, né? Quantas vendas nós fizemos ali, assim, absurda. Às vezes, a gente fala do mercado que muitas pessoas às vezes não entendem. Eu vendi apartamentos ali a R$300 mil e esse mesmo apartamento sendo vendido a R$1 milhão. Isso aí, é o que eu ia contar para vocês agora, por isso esse contexto. De entrar no mercado imobiliário do Balneário Perequê e vender, como tem muitos lançamentos hoje, essa ideia do meio apartamento, mas para ter o fim, essa grande valorização no bolso do cliente, né? Então seria, o cliente dá uma pequena entrada, a parcela de 2 mil, ele paga numa janela ideal de 2 a 3 anos, onde você já vê o imóvel saindo do chão, subindo, né? E a gente ter essa liquidez, essa revenda para algum outro perfil de cliente que venha comprar para usar.
acaba usufruir do imóvel depois de pronto, ou aluguel, ou... Então, basicamente, hoje tu tá focado em investidor, então. É investidor, investidor, entendeu? né? Tu vende, tu atende todos os clientes, mas o foco é investidor. Então. Hoje eu sou corretor de imóveis, vendo muito imóvel pronto também, passo para minha equipe isso, mas eu sou focado hoje em aumento e enriquecimento dos meus clientes, entendeu? Aumento de patrimônio e enriquecimento com um cliente que não quer ter patrimônio, e sim a revenda, ele está aumentando e está tendo um outro salário. Certo. Né? Hoje vários, né, dando um exemplo, vários clientes que eu tenho de comprar 3, 6 apartamentos, né, na planta, pagando um exemplo de 50 mil de entrada, 2 mil de parcela, balão de 25 mil, 30 mil, e numa janela de 2 anos ele ter pago na faixa aí, coisa real de 160, 180 mil. Né? E a gente vender esse apartamento aí com 25% ao ano, então a gente está falando de pelo menos em 2 anos aí, ele ter mais que a metade do valor do imóvel, né? Ou seja, ou ele pagou 180, ele tira pelo menos hoje 400 a 450 mil. Né? Então ele pega o que ele pagou mais o lucro, o ágil que a gente fala. É o ágil, eu digo assim, não é o valor final, é o faturamento do valor investido. Exatamente, entendeu? Porque a valorização do mercado, gente, aqui, diferente de qualquer outro tipo de investimento, se tu investe numa bolsa ou na XP, você tem que aportar o capital inteiro. Né? No mercado imobiliário, principalmente Itapema e Balneário Perequê, você paga uma entradinha baixa, parcelinha, então você consegue diluir esse investimento, só que a tua rentabilidade é sobre a valorização do bem. Então, se você comprou o bem por 600, ele está valendo 1 milhão, por mais que você pagou 180, 200 mil, você vai ter o lucro sobre 1 milhão. Cris, entende? Vamos fazer uma dinâmica aqui, para o pessoal de casa entender bem. Sim. Vamos fazer uma dinâmica no sentido assim, ó, vamos usar como exemplo o Balneário Perequê. Vamos pegar um apartamento hoje, ele é um pré-lançamento de 3 suítes, sim, na base de R$1 milhão. Como que você faria, Job? Como que você auxilia os teus clientes? Como diz assim, ó, pessoal, o cliente hoje ele caiu no Cris quer vender um imóvel para ele quer um apartamento de 3 suítes e até R$1 milhão ele quer gastar. Tá? Você está falando de um cliente investidor ou um cliente que vai comprar para morar, para usufruir? Não, eu tô falando de um cliente investidor, tá? E aí você vai me dizer como é que tu diferencia o teu perfil de investidor do cliente do morador. Então vamos lá, esse cliente tem aí, qual que é a sugestão que você dá de compra? Ele quer gastar até R$1 milhão, certo? Vamos trabalhar com pré-lançamento e ele tem R$100 mil para dar de entrada. O valor final é R$1 milhão. Certo, então isso que eu sempre começo, né? Para te ter uma liquidez boa, né? Isso a gente geralmente não abre para os construtores, né? Porque realmente não é benéfico. Segredo, pessoal. Olha o segredo aí. Mas papel e caneta na mão. Falo, o cliente vem assim, querido, eu tenho 200 mil de entrada, quero pagar parcela em 10, 5. Eu falei, não, calma, tu quer rentabilidade com o mercado imobiliário? Tu quer revender esse imóvel depois? Não, eu quero ganhar dinheiro também dele. Depois de 2 anos, 3 anos, aí eu explico para ele o método que a gente trabalha, que realmente a janela ideal de venda não é o que o pessoal promete hoje de 6 meses a 1 ano já revender, 2 a 3 anos aí que é o ideal. Tá? Importante esse recado que o Cris deu aqui, porque muitos colegas eles prometem já o retorno do investimento muito rápido. Pessoal, tudo que é muito fácil, desconfie. Desconfie que não tem milagre. É o que ele vai estar... o nosso mercado imobiliário é fantástico. É excelente, mas o que tem muitas pessoas prometem o que não existe. Não existe. Então, o que o Cris está falando aqui são resultados comprovados através de contratos de vendas. Exatamente. O que aconteceu mesmo na prática, né? A gente não está tirando da cabeça, né? Exato. Tá, então vamos lá, então. Eu te cortei, vamos de novo. Não, tranquilo. Exatamente isso. Daí o cliente ele tem 100 mil, 150 mil de entrada. Se tem possibilidade de dar 50 mil de entrada, vamos dar 50 mil de entrada. Reduz ali e tal. Por quê? Pagou 50 mil de entrada. Vamos fazer um cálculo aqui para entender, o pessoal entender. 24 parcelas hoje de R$2 mil, vamos botar, a gente está falando de 48 mil. Mais 50 mil de entrada, vamos botar mais da 98. Paga certo. 2 balões de 30 mil, porque a gente está falando de um imóvel de 1 milhão, o balão vai estar maior. Vamos botar na casa de 50 mil de balão. Papel e caneta na mão. Cris, vamos lá. Balneário Perequê, 3 suítes, cliente quer investir R$1 milhão. Como tu sugere para ele fazer esse tipo de investimento para ele aumentar o patrimônio? Primeiro eu quero já aproveitar e já falar que em relação ao Balneário Perequê, muita gente vem me perguntar, Cris, eu quero investir em Itapema, Itapema tá muito mais na mídia, muito nome e tal, ou Balneário Perequê? Como eu falei antes, nada melhor tu investir num bairro emergente. E hoje Balneário Perequê está numa ascensão gigantesca, muita gente já deve ter visto todos os projetos que tem acontecendo lá e quem não viu, procure, tem muita coisa na internet.
No nosso Instagram também, depois a gente vai passar, pode procurar, que tem muito conteúdo em relação a isso daí. Né? Então eu já direciono ele para o Balneário Perequê. Certo. Você quer rentabilidade? Balneário Perequê hoje é ideal. Quer moradia? Itapema está mais consolidado, tem mais estrutura, então seria mais ideal para cá. Geralmente eu direciono dessa forma. Certo. Né? Então trazendo um exemplo, né? Mas o foco então aqui é o investimento, no caso essa sugestão é para o investidor para aumentar patrimônio. Balneário Perequê. Balneário Perequê dá certo, não tem erro, porque realmente já estamos fazendo alguns anos já, né? Certo. Pegando essa janela de uns 3, 4 anos aqui com muita rentabilidade ali no Balneário Perequê, Felipe. Tá, vamos lá então. Apartamento de 1 milhão, Cris, como é que tu faz com os teus clientes? Com o pessoal de casa aí. Eu sempre busco o menor possível a entrada, o menor valor possível. Certo. O consultor às vezes pede 100, a gente tenta brigar 70, 80, o que a gente conseguir melhor. Certo. Então os clientes às vezes não entendem, né? Mas sempre busco o menor. Se eu conseguir com 70, 80, melhor. Um exemplo que nós vamos dar aqui com 100 mil de entrada, que é o padrão 10% de entrada, e o pessoal geralmente faz em 100 vezes, tá? 100, 120 vezes. Vamos lá então, 100 mil de entrada, beleza. Daí a janela, como estava falando, a ideal seria 2 anos. Mas ele comprou no pré-lançamento. Isso, comprou no pré-lançamento, sempre comprando na tabela 0, -1, que a gente fala o que é isso, né? É quando o consultor aprovou o projeto, está lançando para o mercado e não teve nenhum reajuste na tabela. Certo. Que é o ideal para quem está comprando para ter uma alta rentabilidade. Certo. Né? Essa é a melhor janela para comprar, no pré-lançamento, e é isso que eu direciono para o meu cliente. Se é o perfil que realmente quer ter retorno, pré-lançamento. Pré-lançamento, vamos lá, pessoal, sem dúvida nenhuma. Pré-lançamento, primeira anotação, pré-lançamento, entrada 10%. 10% de entrada, a gente está falando de 100 mil, parcela de 3 mil, 24 parcelas, vamos fazer em 2 anos como eu havia falado. Tá, então 24 dá 72 mil. Isso, tá. 24 de 3, 72 mil. Tá, e dentro desses 2 anos, 2 balões? 2 balões anuais vai estar na média de 50 mil, tá gente? Eu estou fazendo um número, a gente está fazendo a conta na hora. Mas, aqui. Perfeito. É mais ou menos isso daí. Tá, Cris. Soma isso para nós aí, Felipe. O que dá durante 2 anos que o cliente que vai comprar investidor vai pagar nessa janela antes de a gente fazer essa revenda? 272 mil. 272 mil. A gente está falando de um imóvel de 1 milhão. 1 milhão. Então, eu acho que isso já está mais que falado sobre a valorização do nosso mercado aqui na mídia. Então, realmente é comprovado, em torno de 20% a 25% ao ano pelo menos, né, Felipe? Eu já tenho comprovado com contratos, clientes que compram e revendem comigo, né, que é realmente o público, os clientes que eu atendo muito. Então, dentro de 2 anos, vamos falar que 500 mil de lucro. Né? Tá. De 1 milhão, o teu imóvel vai estar valendo 1,5 milhão. Tá, mas aí que tá. Vai estar valendo 1,5 milhão, mas aí o cliente investiu só 270, tem a correção. Tem a correção, que a gente hoje está em torno de 6% ao ano, Felipe, então vamos botar em torno de 12%. 272 mais 12% vai cair na média de 300 mil aí, com o reajuste já, né? Com o reajuste, tá? Então em 24 meses o cliente que quer comprar um apartamento de 1 milhão, ele em 24 meses ele investiu 300 mil já com a correção. Com a correção, perfeito. Lembrando que é só CUB, né, gente? Lembrando que Itapema e Porto Belo, né, Felipe? É somente CUB. Hoje, se vocês forem por algum mercado ao lado, Balneário, Barra Velha e outras cidades afim para lá, não é só CUB. Aqui é CUB até após a entrega, até terminar de pagar. Então isso é um diferencial gigantesco para nós aqui do mercado, né? Por isso que um dos motivos de ter uma alta liquidez, né? Então, e falando em liquidez, Felipe, por que eu falo... Não, é que vamos finalizar esse cálculo aqui, Cris, né? O pessoal, não adianta tu vender só, tá que nem vendedor de curso que só dá só dá o início e não dá a cereja do bolo. Vamos lá então, 300 mil o cliente investiu, certo? Ok, e aí? Daí geralmente o que eu falo para o cliente? Quer comprar, rentabilizar, 2 anos eu boto para vender, né? Então o segredo que eu já falei, número 1, é comprar bem. Então o meu cliente já comprou abaixo da concorrência, né? Se ele vai pagar 1 milhão ali, a maioria do mercado está vendendo 1 milhão e 200, 1 milhão e 100 pelo menos. Então eu já faço ele ganhar na compra, né? Então que isso é o ideal, não adianta você já o mercado 1 milhão, você pagar 1 e 200. Então tem que ter um corretor, um especialista que vai te direcionar para essa melhor opção. Claro, trazendo uma consultoria idônea, séria, né? Um empreendimento com uma estrutura muito boa, que isso é também muito importante, né? E a localização.
Dentro desse período a gente bota para vender e a gente, geralmente de 3 a 6 meses no máximo, a gente consegue fazer essa revenda para o cliente, né? Trazer esse dinheiro para o bolso dele. E como é que funciona? Que isso que a maioria do pessoal pergunta. Tá, eu vendo, como é que eu pego esse dinheiro? Então a gente faz uma cessão de direitos, que é chamado, né? O cliente comprou na planta, revendi para ele. Como é que funciona? Quem está comprando, né, o próximo cliente, que é para alguém, um outro tipo de perfil, né, que talvez seja um cliente que vai usar, ou vai utilizar, para alugar, enfim, daí morar, né? Então tem várias possibilidades que tem muita gente procurando aqui na nossa região. Então o cliente deu a entrada, vai pagar a parte ali que ele pagou, que é em torno de 300 mil, a gente estava falando. Isso, e mais o ágio, gente, o lucro, a gente está falando de valorização, 25% ao ano vai dar em torno de 500 mil. Então como é que é? Você vai pegar os 500 mil de lucro, ele vai te pagar sobre isso 500 mil mais o que você pagou. Então a gente está falando de 800 mil que vai voltar para você, né? E o restante, o restante a gente faz uma cessão de direitos, como eu tinha falado, e a pessoa assume o pagamento dali para frente. Exatamente, você cede os direitos do apartamento para ele e a partir dali ele continua pagando, né? Então você pega o teu lucro, mais que você pagou, e você fica com 800 mil. Então você mais que dobrou o teu capital, quase triplicou do que você investiu. E você não investiu o 1 milhão que você queria investir. Exatamente. O porquê que eu falei de dar menos entrada, menos parcela, quanto menos melhor e quanto mais pagamento melhor. Porque assim, quanto menos você pagar, mais fácil vai ser a liquidez para vender depois. Porque o cara que vai comprar um apartamento depois de 2 anos, ele não precisa dar tanta entrada. Certo. Né? Ele não precisa dar tanta entrada e você também não precisa descapitalizar tanto dinheiro para estar investindo, né? Então existe uma liquidez muito maior. Porque pense comigo, se tu dá 200 de entrada, pagar parcela de 5, 6, em 2 anos tu vai ter pago uns 400, 500 mil. É muito mais difícil alguém que venha com 1 milhão para te dar que alguém que venha com 700, 800 mil. Perfeito. Né? É isso aí que muitas pessoas não falam e as pessoas não entendem, entendeu? Exatamente. Então, na verdade, assim, basicamente é esquecer o valor final, pensar no valor do investimento, do aporte, valor de parcelas e tudo mais, até a revenda. Resumindo, menos entrada, quanto menos tu pagar dentro de 2 anos, melhor, né? Certo. Aí vai do teu corretor conseguir o melhor negócio para ti, coisa que eu brigo demais para os meus clientes, e a gente tem um relacionamento muito bom com as construtoras, né? 12 anos de mercado, então a gente tem produtos diferenciados, com desconto na tabela, mais condição de pagamento. Tabela zero, né? O pessoal vai lançar na cidade, eu já tenho esse produto antes da maioria da concorrência. Então isso é um dos diferenciais que a gente tem por estar muito tempo no mercado aí também, né? E aí o cliente sai muito satisfeito. Investiu 300 mil e lucrou 500 mil, não existe nenhum investimento hoje que dê isso daí, né? E o melhor de tudo, esses 300 mil tu pagou diluído em 2 anos. Então você já mais que dobrou o teu capital e aí agora tu pode ir, que a maioria que eu faço com meus clientes, ramificar. O cliente que entrou com 1, agora ele pegou 800, ele vai lá e compra 3, 4 imóveis. Mas aqueles 3, 4, exatamente, porque assim, a partir de agora tu não precisa botar mais dinheiro. Tu pegou 800 mil, tu dá 100 mil de entrada em cada um, é 300. Certo? Volta com o teu 100 inicial, joga pro teu cofrinho e agora tu tá trabalhando com o dinheiro do teu lucro. Não, até porque assim, nem as parcelas tu não precisa botar mais dinheiro, né? Pra gente dar mais essa ênfase que eu faço, realmente o cara enriquecer, porque em um imóvel desse o cara realmente não vai enriquecer, ele vai ficar bem, ele vai ter mais uma renda, né? Ele já tem a renda dele, ele vai ficar melhor ainda, mas ele vai começar a ganhar dinheiro a hora que ele começa a ramificar. Que é isso daí, ele pegar esse 800, botar 100 mil no caixa dele de volta, você tem 700. Compre mais 300 mil. A gente está falando de 400 mil que fica no caixa dele para pagar as parcelas e reforço desses apartamentos durante 2 anos. Entende? Isso, pessoal, que nós estamos falando aqui, essa dinâmica que a gente está fazendo, além de corretores, nós somos investidores. Somos 2 corretores que estão falando o que eles fazem. Isso é o que a gente faz. Isso eu já faço há nós usamos esse mesmo sistema para comprar para nós também. Porque a gente já percebeu como que é o mercado e como que funciona. A gente repassa isso para os nossos clientes para eles poderem ter esse benefício, entende? Então E tem muita gente, né, Felipe, mas é tão fácil assim, os clientes falam, não, existe muita assertividade em quem você vai comprar o empreendimento, localização, preço, planta, existe todo um estudo ali para você conseguir realmente ter essa liquidez. Porque tem muito imóvel aqui que eu sei que tem muita gente demorando para vender.
entende? E assim, ó, como você já comprou bem, Felipe, né? Depois que você ramificou, pô, tem 3, mas eu já comprei abaixo da concorrência, até porque agora eu vou comprar 3 unidades, eu ganho mais desconto ainda, né? Então tem esses diferenciais, eu comprando bem, lá na frente, na hora que todo mundo estiver vendendo a 1,5 milhão, eu posso vender por 1.400.000 e eu tô ganhando muito dinheiro ainda. E aí que entra a liquidez. Aí que entra a liquidez, aí entra a questão da pouca entrada, então tem tudo essas... Eu não sei como é que eu faço isso, né, que a maioria das vezes eu digo, eu espero a construtora zerar a tabela. Não, isso geralmente 2 anos, né? 3 anos, o mercado é muito promissor aqui, já acaba zerando. Eu espero a construtora zerar a tabela e quando ela zera a tabela, daí nós temos essa vantagem, né? Com certeza. Até para não ter um comparativo. Às vezes tem um ou outro, claro. Às vezes o cliente quer já realizar o lucro dele, a gente vai lá e vende novamente. Mas normalmente eu espero eles zerarem a tabela porque daí você não tem concorrente naquele empreendimento, né? Sim. Então, mas quando tem alguma referência também, aí usa essa técnica, ó. Na construtora tá 1,5 milhão e eu te faço 1.400.000. Eu digo, não estou dizendo nem da construtora, mas o mercado em si ao redor. É o mercado em si ao redor. Porque hoje a gente sabe que tem muitos lançamentos, um do lado do outro, meio parecido, né? Parecidos. Muitos parecidos. Então a gente sabe o que está no mercado. O consultor está vendo 1,5 milhão, pô, vou lá vendo 1.400.000, 1.350.000 e estou ganhando um baita de um lucro. Né? Porque eu comprei barato, eu comprei de uma consultora idônea, consultora séria e um projeto bom. Porque às vezes o do lado não é uma consultora séria, não é um projeto legal, não tem aquela planta. Então é muito mais fácil vender o teu produto que vender o do Joãozinho do lado ali. Com certeza. Entende? Por isso dá a questão de ter um especialista te atendendo, né? O combo perfeito, começa por um bom corretor. Combo perfeito, construtora sólida, projeto que seja A gente fala de estrutura, né, Felipe? Estrutura, o que é estrutura? É realmente um empreendimento bonito, moderno, né? Uma planta legal, um lazer muito bom também e a questão da localização dele, né? Que é muito importante, né? A gente sabe que numa faixa de valor não tem muito o que fazer, não consigo comprar 1 milhão do lado do mar. Só que tentar melhor localização, melhor posição solar, tudo isso que só um especialista consegue direcionar melhor para o teu investidor, né? Que a maioria só quer vender, né? Por mais que você esteja vendendo papel, já é pensando a visão final. Sempre na liquidez lá na frente, porque senão, se eu não tiver liquidez lá na frente, eu não vou continuar minha jornada como investidor. Com certeza. Tu entendeu? Como eu falei, o imóvel é meio. Às vezes tem investidor que vem pra mim e falou que não quer nem saber, eu sei que eu posso confiar em ti. Tu vai lá, tu vai me vender o melhor produto, porque eu sei que lá na frente a venda vai ter. Entende? Eu faço essa primeira explicação, na primeira venda eu sempre faço. Depois que eu já vendi a primeira vez... A primeira venda é mais difícil, mas depois fica no automático, né? No automático, ele bota realmente como tu ter um corretor de investimentos. Sim, sim. Né? Ele deixa na tua mão e eu só faço de voltar esse dinheiro para ele. Exato. Entende? Já fica automático. É bom quando tu escuta, né? Diz, cara, se tu fizer tá bem feito. Exato, isso é legal pra caramba, né? Vários clientes. Eu tenho cliente, pra você ter noção, gente, que eu cuido da conta bancária dele dos investimentos. Eu sei, porque nós trabalhamos juntos, eu digo, cara, tô movimentando a conta do cara. Ele bota 2 milhões, 1 milhão pra mim lá, ó, Cris, isso daí é pra ti aumentar esse dinheiro. Eu quero, em tanto tempo, dobrar esse capital. E eu tenho provado hoje que em 1 ano e meio, o cara botou 1 milhão, fiz ele ter 2 milhões. Entende? Isso é legal demais, né? E assim, ó, é bom pra mim, né? Obviamente a gente ganha com isso daí, fico muito feliz, porque a gente não trabalha só pelo dinheiro, mas pela satisfação do cliente, né? Pelo que ele tem, porque esse cara que eu fiz ganhar dinheiro, ele tá me indicando muito mais gente. Com certeza. Né? Então que eu digo que é um círculo, né? E é o que diferencia do corretor de uma venda só, né? É o que diferencia daquele que vai... Pra botar como você no bolso, faz qualquer negócio, empurra qualquer coisa, entendeu? Infelizmente tem cada da construtora vez mais do Joãozinho, isso, né? do Luizinho e tal. Tem cada vez mais isso, porque muito corretor novo entra no mercado, não passou por essa jornada e realmente ter esse mas às vezes não é nem só novo, às vezes tem uns gananciosos, sabe, Cris? Tem também. E eu gosto de falar isso porque às vezes acaba queimando a profissão, queimando o mercado e tal, e dificultando o trabalho dos bons, né? Mas os bons acabam sempre se destacando e tendo esse sucesso. Senão hoje nós não estaríamos aqui numa estrutura dessa, né? Hoje, né, a gente está aqui no centro da meia praia, né? A imobiliária do Cris é a Lux. Depois, né, durante a gravação vai aparecer o vídeo da imobiliária, uma imobiliária muito de parabéns, Cris, muito bacana, muito confortável, né? É legal eu ver saber a tua história. No início eu não sabia, né? Já vamos contar ali. E saber como que tu começou ali, tipo, pô, trabalhamos juntos, sabendo onde tu tá hoje, a gente tendo essa dinâmica e sabendo como as coisas estão indo, cara, isso é muito legal e gratificante, né, cara? A gente, sim, por mais tantos corretores,
tipo, não é colegas, a gente é colega de trabalho, sempre um ajudando o outro, sempre conversando, trocando ideia, né, fazendo um negócio juntos, parceria que a gente chama, sabe? E que não é, infelizmente não dá para fazer com todos, porque, né, existem alguns que não são idôneos e não têm a visão que a gente tem sobre o mercado. Nossa profissão, por ser tão fácil de acessá-la, acaba entrando muita gente que, né, acaba estragando a nossa profissão, mas como todas, né? Como todas. Como todas, mas na nossa é muito fácil de entrar e o mercado nosso tá muito atrativo, atrativo pelo Brasil e mundo todo, né, gente? Itapema e Porto Belo tá no mundo todo, a nossa região. Cara, a gente abre o jornal, metro quadrado mais caro do Brasil, segundo, terceiro. Balneário Camboriú, Itapema, Porto Belo. Agora temos no radar, começou a entrar, não de mais caro, mas de valorização, Pissarras, né? Tipo, o litoral catarinense, o litoral catarinense ele é uma realidade, não é aposta, é algo que vem acontecendo, né? Eu não conheço. Muita gente procurando aqui, é muito famoso, muita coisa. E a posição geográfica que nós estamos aqui, né, Felipe? As belezas naturais. Né? Isso ajuda muito, né? A gente tá, entre Florianópolis, Navegantes, 2 aeroportos, né? A 101 passando muito perto, né? Agora com os projetos que a gente não pode deixar de falar, que vai vir para o Balneário Perequê, principalmente para quem pensa em investir. Nunca teve uma melhor janela agora, que nem vai ter com o alargamento da faixa de areia, que a gente não tem não pode deixar de falar. Isso é importante a gente falar, né? Vamos aí voltar um pouco pro nosso vizinho aqui, Balneário Camboriú, que nós tivemos ali o alargamento da faixa de areia e nós conversando, né? Nós passamos para os nossos clientes, vai ter um aumento. E às vezes eles acabam não botando muita fé no que a gente está falando. E a gente teve valorização ali dos frente mar, chegou a 200%. 200%. Nem nós esperávamos isso, né? Em um ano e pouco, né? Em um ano e pouco. Cara, agora vai ter mais um boom ali, tá? Agora vai ter o Central Park ali, vai ter a parte da finalização da sempre projetos, sempre acontecendo coisa boa, né? Nosso litoral. Então, assim, a gente pegar o Balneário Perequê ali agora como referência, né? Já teve uma alta valorização, mas vai ter mais um boom. Vai. É o que a gente espera e é o que eu estou passando para meus clientes, para os investidores. Aproveitar essa próxima janela, que hoje com Pira já em andamento, o Mole já está quase finalizado, né? Estive lá hoje. E muitos outros projetos, gente, que procure a gente, que a gente vai passar sobre tudo que está acontecendo na cidade, que é muita coisa boa, né? A gente tem que falar do bairro Parque, que é o Viva Parque ali, um dos maiores bairros planejados, é o maior bairro planejado do Brasil, né? E o único bairro Parque do Brasil, né? É o único, né? O primeiro. É isso aí, é verdade. E aí o alargamento da praia vai vir realmente com um boom gigantesco, já deu em Balneário e agora vai vir para o Balneário Perequê. Então o que tu disse para aquele teu cliente que queria comprar em Balneário, não comprou, ficou esperando e perdeu a oportunidade? O que tu disse para esse cliente? E aconteceu, né? Aconteceu com clientes nossos que na época a gente ofertou, né? Como a gente já estava no mercado, vai acontecer, muita gente não acreditava que realmente é um projeto muito gigantesco, audacioso, né? Audacioso. E ficaram nessa, não vai acontecer tanto assim, deixaram de comprar e hoje a gente está trabalhando muito com esse pessoal e o pessoal tem acreditado, porque agora está do lado, que está mais fácil, né? Mais palpável que a gente fala. Com certeza. E já saiu na mídia também, né? Você já deve ter visto que vai alargar Itapema e Porto Belo. Então, para quem quer investir, não deixe perder essa janela, né? Então agora é o momento. É o momento que tem muitos projetos fantásticos saindo, ainda tem localizações boas, frente mar muito lindo também, que vai ser demais ali, porque vai passar uma avenida além disso, né? Além do alargamento, vai ter uma avenida que vai passar na beira-mar, lá no Perequê, Itapema, e no Perequê vai seguir, né? Eles querem realmente fazer algo que interligue, né? Tu deu uma olhada no Masterplan, né? Sim. Nossa, muita coisa, gente. Muita gente e realmente está acontecendo sendo e lá feito acontece, tudo, né? Acontece porque eu gosto de frisar isso muito ali, nós temos ali em Porto Belo a CIP, né? Então, que é uma união dos empresários, né? Os empresários, as construtoras em geral de Porto Belo, eles, junto com a prefeitura, né? Que é o público e privado, e então nós temos as outorgas, né? Então, tipo, a construtora pode construir um número X de andares. Então, a prefeitura permite eles aumentar o número de andares desde que eles paguem a outorga. Essa outorga, o dinheiro todo é reinvestido na própria estrutura da cidade. Tudo para a infra da cidade. Tudo para a infra e é realizado. Tudo que está no master plan está dentro do cronograma, está tudo sendo feito. Os moles, o pier, as avenidas estão saindo, os calçamentos, praças, tem saído muita coisa lá, né? A gente tem que falar em relação às avenidas agora saindo, que é a Dorvalino, Voltolini, vai ficar fantástica, igual a João Manuel Jacques. Então tem muita coisa boa saindo que,
Se não fosse a CIP aí, se não fosse esse público privado, acho que seria muito mais difícil. Seria mais difícil, com e certeza. A gente não teria esse desenvolvimento que a gente tem no litoral aqui, né? Tá, é a força do empresariado junto, né? Se eles botam o capital e isso traz... É benéfico para todos, né? Todos nós, né? Tipo, todos benéfico para todos nós. Nós só temos boas vendas porque nós temos boas construtoras, né? Temos boas parcerias. É um conjunto, então, né? Um depende do outro, é uma parceria. Né? É uma parceria e realmente aí quem busca investir esse ano aí, a certeza que Balneário Perquê é o lugar certo, né? Tá. Porque vai ter uma alta rentabilidade com isso. Cris, para investimento então, ao multiplicar patrimônio, tu Cris, especialista, aumentar patrimônio, hoje, onde que tu iria? Aumentar patrimônio também no Balneário Perquê, porque a gente volta a falar a questão de comprar bem, né, gente? Tá. E a gente investindo hoje num imóvel na planta, né? A diferença do que seria aumentar o patrimônio do investimento para rentabilizar. Porque quando tu aumenta o patrimônio, não deixa de ser um investimento. Com certeza. Então tu tem que comprar bem também. Só que a diferença é que tu vai esperar o imóvel ficar pronto. Tá. Né? Tu vai ficar pronto e aí tu vai ter um bem que tu pagou lá 1 milhão e vai estar valendo 2,5 depois de pronto. Né? Então tu vai aumentando teu patrimônio. Em vez daí tu revender esse imóvel, tu vai ir comprando mais. Né? Tu vai ter outros meios de renda também para poder ir comprando mais. Né? Perfeito, tá, mas aí beleza, é um perfil de cliente. Mas aí tu pegou um outro perfil de cliente que ele é mais conservador, ele é mais... E aí, aonde tu ia? Mais conservador eu já trago pronto, eu ainda trago Itapema. Né? Eu trago Itapema hoje pro pronto ainda, o cara que é mais conservador e quer uma estrutura mais para a cidade, talvez para usufruir, a família vir passar dias, né? Certo. Ou para uma locação, ainda o pessoal está comprando muito Itapema. Até porque não tem muitas obras entregues no Balneário Perquê, a gente não tem tanta referência ainda lá de um empreendimento de altíssimo padrão. Temos, mas ainda são poucos, né, gente? Poucos. Então a gente não tem tanta essa referência aí, então eu ainda trago para Itapema. O cara, não, mas é o valor financeiro, que hoje os imóveis em Itapema estão maiores que Balneário Perquê. Aí a gente vai fazer um estudo do cliente, a gente tenta entender realmente qual que é a necessidade e o que vai encaixar realmente para ele. Por isso que eu disse, aquele é um primeiro perfil, agora o mais conservador, então... Isso, Itapema, e é todo um estudo que a gente faz, né, gente? Não é assim, para ti, o Felipe vai lá, não. A gente tem uma conversa, eu gosto de entender, buscar aquela entrevista, né? Pessoal, às vezes a gente faz uma entrevista com o cliente, eles não gostam das perguntas que a gente faz, mas elas é muito importante pra gente poder entender melhor. A gente ser mais assertivo, né, ser mais assertivo. E as perguntas nunca são em vão, é realmente porque a gente precisa das informações para poder fazer o melhor negócio. Porque a gente não é adivinha, a gente é um especialista, só que a gente precisa de informações para a gente poder trazer o melhor para o nosso cliente, né? Então eu sempre gosto de perguntar, tem perguntas que realmente fazem a diferença, em vez de eu ficar só mandando, não, vamos ver esse, que às vezes não é o ideal para o cliente. A gente tem que saber o que é o ideal para ele. Cada pessoa é um perfil, cada pessoa é diferente da outra, né? Com certeza. Então a gente tem que entender certo a receita do bolo não é para todo mundo, não é igual para todos, né? Tipo, cada um tem que vamos fazer análise. Por isso que a análise, né? O conhecimento, entender o entorno, entender a cidade, conhecer a cidade e ver em qual local ele vai se adaptar melhor, né? É por isso que eu te digo que o segundo negócio é muito mais fácil que o primeiro, porque daí no segundo a gente já tem mais informações. Sim. Eles já abrem mais, né? Tipo, já contam um pouquinho mais. Às vezes a entrada pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, o investimento pode ser maior e tal, porque daí já gera confiança. Já tá em casa. Né? Já tá em casa e tal. Mas, Cris, cara, tem alguma coisa que tu acha importante ainda a gente falar, assim, a gente frisar, que pro pessoal de casa aí, que tu acha importante, assim, ó, pessoal, o investidor que quer hoje entrar no mercado e tal, e tem mais alguma coisa que tu acha importante falar? Essa questão acho que a gente acabou já falando, né, gente, que é realmente as etapas ali de... Quando você for pensar em investir, né? O que você analisar, estrutura do empreendimento, localização, né? E a construtora idônea. Né? E sempre buscar comprar bem, realmente diferenciar, porque eu sei que a maioria dos clientes hoje já buscam, já vão atrás, a internet facilitou muito isso, né? Então, tu consegue comparar preço, olhar o que é bom, o que não é, coisa que quando eu iniciei não existia, né? Sim. Não existia nada disso, era tudo no papel, tudo aqui, ou era ligação, não tinha WhatsApp, era tudo totalmente mais difícil, vamos dizer, né? E hoje já está tudo mais fácil, a informação está na internet, está fácil. Então ele consegue ter essa comparação, então analisar muito bem hoje, né, antes de comprar de qualquer construtora, numa localização realmente emergente, num bairro que está numa ascensão que ele vai ter um retorno maior que os outros lugares,
né, e pegar uma estrutura boa do empreendimento. Eu acho que isso daí é uma base já para quem busca investir, né, já pesquisar isso daí ou realmente buscar um especialista que entenda do mercado para poder te direcionar isso que eu estou te falando. E não é só isso, é algumas outras coisas que a gente não pode estar podendo compartilhar aqui, que senão a gente vai também se estender muito, né, Felipe? E também não podemos também passar toda, né, toda a receita, aí, né? Todo o segredo ele não pode ir, né? Não, mas então tá, pessoal, os contatos da Lux, do Christian, né, vão estar aí no card. Ele vai passar quem quiser procurar um especialista realmente do mercado, né? Tá aqui, eu trabalhei com esse cara que ele é meu amigo pessoal, falo com ele do fundo do meu coração, né? Eu admiro ele, o profissional que é, né? A pessoa que é. Então, assim, ó, cara, obrigado aqui por gente trocar essa ideia, abrir o teu espaço lindo, maravilhoso aqui. E, cara, só te desejo sucesso aí, cara. Obrigado, sucesso, obrigado. Cada vez mais. Agradecer aí também, né, novamente pelo esse convite, né, esse bate-papo aqui. Por mais que a gente é amigo, a gente não faz um tempo que a gente não tava conversando, mora perto. E convidar o pessoal também, né, se querem entender um pouco melhor do mercado imobiliário, entender sobre esse investimento um pouco que a gente discutiu aqui, procura a gente, vai ter as redes sociais. Além de mim tem uma equipe, a gente somos 4 corretores hoje aqui, eu passo tudo isso que eu aprendi durante esses 12 anos, eu acompanho eles e passo para os meus corretores, que eles são especializados também para poder atender vocês e fazer o melhor negócio, né? A gente busca tanto para você que busca moradia, quer vir para cá morar, tá pensando em se aposentar, vir para cá, ou alguém que realmente quer se rentabilizar, né? Enriquecer através do mercado imobiliário, que é a nossa especialidade. Ou aumentar o patrimônio, né? Tu já atende muito cara rico. Exatamente. O pessoal que realmente... Porque acontece isso, o cara começa a ver o quanto que é bom, ele quer aumentar, ele quer correr mais atrás, né? Com certeza. Então a gente está preparado aqui, então a gente está de portas abertas, vai ter o nosso endereço, chame a gente que a gente vai estar à disposição aí para buscar o melhor para vocês, tá, gente? Pessoal, obrigado, Felipe. Um abraço para vocês, então aí, vamos encerrar. Fiquem com Deus e até semana que vem no Ideias com Alto Valor.